seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 8º episódio do Casa Viva Junglecast. É uma grande honra ter você aqui com a gente hoje. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo do nosso canal, muito prazer, eu sou a Patrícia Foroni e eu estou aqui para lutar juntos sobre a questão das obras. As obras, falta de planejamento, para poder deixar a obra mais eficiente e tentar otimizar os custos e deixar ela dentro, não trazer a loucura que a obra proporciona. Para isso, eu estou frente a frente com uma pessoa que é fera na construção. A gente vai falar justamente sobre o que as pessoas precisam ouvir, sobre os problemas, o que pode causar os atrasos, as complicações e tudo aquilo que as pessoas acabam ficando frustradas no final da obra. Então, se você está construindo, reformando ou tem um sonho de fazer aquela casa que você sempre imaginou, fica com a gente que nesse episódio você vai ter muitas informações bacanas. Só para apresentar um pouquinho, o nosso convidado, ele é um profissional com anos e anos de experiência. Ele tem muita roda aí, muitos quilômetros rodados, muitas obras incríveis no currículo, além do grande olhar humano, atento e realista sobre o que dá certo e o que dá errado em uma construção. Ele é muito realista e muito pé no chão. E o que pode ser feito para otimizar os recursos que o cliente possui. Ou seja, com ele é papo reto, não tem voltinhas. Tá? Então, hoje a conversa vai ser muito gostosa e cheia de aprendizados. Então, vamos falar sobre a construção civil, os erros que mais custam caro, os acertos que fazem toda a diferença na sua obra e, é claro, vamos colocar em pauta o paisagismo, o seu momento de entrar e como que toda essa parte pode funcionar. Ele trabalha, então, no planejamento, execução e entrega de obras. A empresa dele foi fundada em 2008 e vem se dedicando nesse período a atender seus clientes, arquitetos e empresas, especialmente no que diz respeito às questões de obra civil, envolvendo os mais diversos segmentos da construção. Então, tanto construções residenciais, empresariais, industriais, mas mais focado atualmente nas residenciais. A imagem que eles construíram é uma empresa que enche de orgulho aos olhos e ao coração deles. Porém, tão difícil quanto construir essa imagem é manter viva esse sentimento que une a excelência nos serviços. E eles são muito reconhecidos por isso. Então, os serviços deles englobam segmentos da construção e agora ele tem atuado mais na execução de obras residenciais em parcerias com incorporadoras, certo? Para quem está aqui comigo, é o Pedrinho da Pierre Cota Engenharia. Obrigada, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra te receber aqui, porque a gente está realmente trazendo as pessoas mais especialistas na área para a gente poder tratar desse assunto tão importante que é a parte da obra. Que a pessoa ela coloca vários anos do investimento dela, daquelas economias dela na construção, e a gente tem visto no mercado que muitas pessoas ficam frustradas, desapontadas, e tudo aquilo que era um sonho acaba se tornando um pesadelo. Então, a gente está aqui para falar de forma objetiva, que você é uma pessoa bem objetiva e direta, como que esses sonhos podem não se tornar um verdadeiro pesadelo. Para começar tudo isso, apresente-se, por favor, fale quem que é o Pedrinho, como que começou, de onde que veio a Pierre Cota, um pouquinho da sua história, por favor. Pois não, muito obrigado, Paty. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Feliz demais por ver que tem pessoas que estão pensando como a gente, porque eu acho que a ideia é essa, de começar a conversar com a sociedade um pouco sobre esses problemas, porque todo dia o que a gente mais encontra são pessoas decepcionadas com construção, né? Alguns, assim, extremamente decepcionados. Eu não quero saber de reforma, não quero saber de construir. Para muita gente, a opção de comprar pronto é justamente o medo de encarar um profissional, ou, enfim, uma construção de obra, por conta, né, enfim, dos preconceitos, inclusive das experiências também que as pessoas têm da falta de controle e tal. Então, assim, bom, meu nome é Pedro Neto. Eu tenho 51 anos, faço daqui a alguns dias ainda este mês. Tá ótimo. E sou engenheiro civil, sou casado com a Luciana, que também é engenheira civil. Que eu gostaria que estivesse muito aqui, ela não veio. Luciana, te pego na próxima. Infelizmente, ela não pôde vir, ela acabou tendo que ir para São Paulo e chegou muito em cima da hora. Mas, enfim, construímos a Pierre Cota. A Pierre Cota, como dito, ela existe desde 2008.
E nós já, claro, temos um pouco mais de história. O nome existe desde 97, 98. Por quê? De onde que vem? Então, obrigado por perguntar isso. O nome significa meu nome é a minha cota, porque o meu nome é a herança do meu avô. Né? Meu nome é Pedro. Pedro Neto, porque o meu avô faleceu exatamente 14 dias antes do meu nascimento e aí me deram o nome dele. Meu nome era para ser outro. E aí ficou essa brincadeira, mas começou porque um amigo trabalhava com a gente, ele gostava de francês e aí ele me apelidou de Pierre. Pierre, e tanto que tem muita gente que me conhece como Pierre, né? Ainda me tratam assim de Pierre. Não, sabe que num primeiro momento até falei assim, será que o nome dele é Pierre e o Pedrinho é apelido? Não, pois é. Tem pessoas que pensam, Eu fiquei nessa dúvida, né? Pois é. E aí, é o Josué, né? O Josué me apelidou de Pierre, ficou Pierre. E aí, de novo, o Cota, eu tinha uma... Primeiro eu falava que quando eu tivesse uma empresa, eu queria colocar o nome de Cota. Mas assim, não por associar ao termo cota de parte. obra, não é isso. É por causa de um tio. Tudo tem história, né? Um dos meus tios, meu pai tem muitos irmãos, ele tem o apelido de Cota. E assim, eu sempre me espelhei nele porque ele era muito trabalhador, né? E eu falava que assim, eu tinha muita admiração por esse tio. Eu falava, então, falando de Cota. E aí o Josué começou a chamar a equipe de Pierre Cota. Pierre Cota. Foi quando nós começamos com a especialidade de mármores e granitos. Essa é uma história interessante aí ao longo da jornada. E aí ficou Pierre Cota, equipe Pierre Cota. Até que quando em 2008 a gente fundou a empresa, não tinha por que não colocar o nome na construtora de Pierre Cota. E você começou de pequeno, né? A história que você me contou, que você tem esse envolvimento com obra desde os 8 anos de idade. Desde bem novo. Assim, dizem meus pais que eu comecei por volta de 5 anos, fazendo tijolos e telhas ainda no Ceará. Olha só. Da parte que eu me lembro um pouco melhor, assim, quando eu tinha 9 anos, a gente saiu da fazenda, fomos para uma espécie de vilarejo, né, onde moravam os parentes do meu pai, a gente falava mais perto do asfalto, né. Meu pai arrendou uma pedreira lá, essa foi a história que eu te contei resumidamente, quando eu tinha 11 anos. Eu era a opção que ele tinha de encarregado, então imagina, eu assumi o cargo de encarregado de pedreira com 11 anos de idade. E ele veio para São Paulo, para, enfim, como a maioria dos nordestinos que assim fazem, né, procurar um futuro melhor para os filhos. Uhum. E aí, um tempo depois, ele voltou, nos trouxe para cá, ou seja, chegamos aqui em 86, quando eu tinha 12 anos de idade. Tá. Tá, isso. Essa história ela vai continuando. Com 15 anos, eu praticamente já me tornei empreiteiro. Eu comecei trabalhando como empreiteiro primeiro para o meu pai, depois para os outros. Então, assim, começamos muito novos aí, né? Eu falo que, querendo ou não, vamos falar aí, gente, a gente está em 2025, são quase 40 anos aqui em São Paulo. Isso foi legal porque a gente conseguiu ver... de experiência, 45 anos. Eu não contaria muito, não, né? Outra, senão também fica abusivo, né? Mas vou falar assim, ó, eu gosto de falar, acho que de 86 para cá dá para falar. Tá bom. Porque eu falo que a gente teve um enorme privilégio de participar das grandes transformações do mercado da construção civil, né, em 4 décadas. Tá bom. E assim, para quem, aí me permita uma sinceridade aqui, para quem é observador como eu sempre fui apaixonado por conhecimento, nunca me conformei de não me manter atualizado, né? Então, cada oportunidade que foi surgindo, você imagina, a gente veio do interior do Ceará, viemos para Ibiúna, na época. Foi o primeiro lugar que você veio, foi direto para Ibiúna? Foi para Ibiúna, mas eu fui o único da família que demandou muito cedo. Mas né? O seu pai estava para cá? Ou... Meu pai ainda está, meu pai agora está em Sarapuí. Sarapuí? Sarapuí, um pouquinho para frente, para frente de Sorocaba, perto de Tapetininga. Ah, perfeito, tá bom. Ele está morando lá, mudou agora, inclusive, para lá, estava em Só de Pirapora. Meus irmãos todos estão em Ibiúna ainda, né? Tá a família bom. toda. Todos eles vieram para cá, então? Então, eu é que saí muito cedo, porque logo ali no começo dos anos 90 eu saí, aí fiquei 1 ano no Tocantins. Depois eu voltei e aí eu comecei, na verdade, a viajar bastante, porque daí um italiano que morava... Na verdade, ele morava em São Paulo, mas ele trabalhava muito em Ibiúna, chamado Vincenzo Macchiaroli. Aliás, eu até deixo aqui um abraço, se alguém, por acaso, nos ouvir que seja dessa família. É uma pessoa porque eu tenho muita gratidão, muito respeito. Infelizmente, o Enzo não é mais vivo,
mas acho que uma das pessoas que mais me ensinou na vida, profissionalmente, acho que como pessoa mesmo, como conduta a fase e tudo. De formação. Ele que me levou para a capital. E aí de lá, quer dizer, capital São Paulo, né? Depois de lá a gente começou a atender também Rio de Janeiro, depois BH, depois Distrito Federal, depois Mato Grosso. Então assim, a gente foi aonde aparecia serviço, a gente ia atendendo. E aí, de novo, eu acho que assim, a gente tem, além da longevidade, porque de novo, eu acho que não basta, isso é um ponto de vista meu, tá, Patrícia? Com todo respeito aí a quem discordar, mas enfim, eu acho que eu posso dizer isso com alguma propriedade. Eu acho que nem mesmo dizer eu tenho 2, 3, 4 décadas de experiência é suficiente. Eu acho que precisa estar atualizado. Precisa estar de olho no que aconteceu nessas 4 décadas, porque assim, a transformação é incrível. Não, você vê, até 20 anos atrás não era tão comum ter um celular, o nosso celular era um tijolão, né? E hoje em dia a gente tem um celular que pensa por nós. Não tem dúvida. Que faz tudo por nós. Então, a velocidade, né, do avanço tecnológico é muito grande em todas as partes, e com certeza na construção também. Então, você acompanhou bastante durante essas 4 décadas essa evolução. E os meios, então, Fabris, melhoraram bastante. Você teve uma evolução grande em relação a isso. Seguro. Métodos, materiais, serviços. É assim, ó, isso é um tanto quanto polêmico, mas eu não vejo problema de falar. No meu entendimento, não existe método construtivo obsoleto. Como, vamos falar, alguns métodos construtivos mais recentes, até por marketing, né? É normal isso, eu entendo. Eles gostam de dizer, como alguém ainda constrói de tijolos no Brasil? Só o Brasil tem isso, né? Onde já se vê uma coisa dessa? Por que no Brasil não se emplaca, enfim, os métodos industrializados, vou falar alguns nomes, né? Steel frame, wood frame e tal, não sei o quê. Por quê? Porque, e assim, de novo, às vezes até tentam passar essa imagem de que a construção convencional é obsoleta. Mas eu não vejo como obsoleto, Patrícia. O que eu acho que há é profissionais obsoletos. Perfeito. Né? Pessoas que, infelizmente, não se atualizam. Tá? Porque a verdade é que eu falo assim, isso é uma coisa que eu falo para mim mesmo o tempo todo. Né? A necessidade de se manter atualizado, porque você tem um mercado muito tecnológico, muito dinâmico. Então, vamos falar que assim, hoje, produtos da construção civil tradicional, não vou nem falar do mais moderno. Uma coisa que eu, nos últimos anos, tenho me dedicado bastante em conhecimento sobre metodologias construtivas. Perfeito. Né? Eu tenho estudado sobre isso, sempre que há uma oportunidade de aprender alguma coisa nova, eu estou lá. Porque, enfim, se manter atualizado é extremamente necessário. Sim. Tá certo? Agora, por exemplo, quem está começando, a gente está falando aqui para quem está começando a construir, ou para quem está construindo, ou não, vamos falar para quem vai começar a construir. Aí a pessoa não tem muito conhecimento, tá? Vamos supor. Aí ela escuta, ela ouve falar sobre a parte dos tijolinhos, do steel frame e tal. O que pega mais na questão do que a pessoa precisou fazer a opção? Se ela vai construir com steel frame, se ela vai para o tijolinho, é questão de custo, é questão de terreno, é questão de aclive, declive. O que você ponderaria? Uma pessoa vai começar a construir. O que você diria para ela se ela fosse optar por um tijolinho, ou qual a outra tecnologia que ela poderia optar? E qual que seria mais caro, mais barata? Enfim, os ônus e o bônus de um e do outro, para ela poder tomar, ou pelo menos começar a se inteirar um pouco do assunto. O que você daria como sugestão, como um conselho? Pergunta sensacional. Acho que é a que eu mais gostaria de ouvir aqui hoje. A verdade é que, assim, Patrícia, existem meios técnicos, né, que não dependem da opinião do Pedrinho ou de quem quer que seja, para que as pessoas cheguem a essa conclusão. Tá? Mas, assim, via de regra, eu diria que tem muito a ver com o projeto que a pessoa quer. Tá bom. Tem muito a ver com a urgência, né? Porque a verdade é que assim, as metodologias construtivas mais modernas, aí, as modulares da vida, enfim, as industrializadas, elas geram mais agilidade na construção. Tá. Enfim, por natureza, você acaba já tendo um produto moderno, então isso também agrega valores, né? Tá bom. É importante que a gente diga isso. E, enfim, mas eu diria que assim, primeiro, eu acho que tem muito a ver com
o proprietário, com a pessoa que quer aquele projeto. O perfil da pessoa. O perfil da pessoa. E assim, ó, uma coisa que eu acho interessante claro, hoje tudo como eu falei, tudo funciona, evolui, mas só para você ter uma ideia, em 2023, se não estiver enganado, agosto de 23, é que nós tivemos a metodologia wood frame normatizada no Brasil. Tá. Até então, ela já existia, mas não normatizada, né? Hoje você tem, por exemplo, o EPS, construções com isopor, Tá, né? Enfim, isso, perfeito. alguns modelos e coisa e tal. Até onde eu sei, ele ainda não é normatizado no Brasil. Ele tem alguns controles Tá. que, vamos dizer assim, regulamentam a qualidade do produto e coisa e tal, mas não é normatizado. O steel frame, ele é normatizado. Tá. Aliás, uma outra curiosidade que não sei se muita gente sabe. Apresenta o steel frame como novo, mas ele já está no Brasil há mais de 2 décadas. Mas né? ele não é tão usual. Agora eu sim. acho que agora, até por efeito de mídia, né? Tá Tem bom. muita gente falando disso. Eu acho que já há, inclusive na nossa região, né? Já há construções de steel E frame. ele é mais rápido para ser construído. Pois a questão do prazo, eu ainda diria assim que é importante se avaliar, porque é relativo. Veja só, o que eu acho que é o maior erro que todo mundo comete quando vai falar de comparações entre metodologias construtivas. Tá. Primeiro que assim, todo mundo compara todas as metodologias novas com o tradicional, que é o alvenaria, Tijolinho. concreto e coisa tal, né? Perfeito. E aí assim, todo mundo vem e faz o mesmo argumento. De que o tradicional desperdiça muito, que o tradicional não tem controle de custo de obra, que o tradicional demora demais, que a mão de obra... Aí aquela comparação, assim, desculpa, sincera, a mais esdrúxula que eu já vi. As vantagens e desvantagens. A vantagem do tradicional é que a mão de obra é barata. Então, Tá. é aí que eu acho que a coisa começa a pegar, né? Tá bom. Então, de novo, porque se você for comparar os métodos entre si profissionalmente, eu diria que nem o prazo faz tanta diferença assim. Tá? Mas, de novo, eu acho que assim... Mas se você acha que as pessoas que estão construindo, elas não estão gabaritadas, ou a prestação de serviço, as pessoas que estão nesse método construtivo não têm a habilidade para trabalhar ainda com steel frame? Então, ou não? Aí tem um ponto importante, né? Um dos argumentos, já que estamos falando do steel frame, que eu acho que ele é hoje, entre aspas, o principal concorrente do método Se tradicional. tiver algum outro, você me avisa, porque eu realmente não sou grande conhecedora. As pessoas... Eu acho que o EPS está em bastante evidência. Tá. Né? Mas fazer a construção toda com EPS? É possível, paredes, tudo. Ou seja, você substitui essa parte, né? Que vamos falar, superestrutura, né? Da construção. Isso tem quanto tempo de garantia? Tem prazo de validade? De novo, eu não tenho profundo conhecimento de EPS, mas aí é que está. Se você vai falar em garantia, por exemplo, se você der uma busca no Google, qualquer telespectador aí dá uma busca no Google, qual que é a garantia, por exemplo, de um steel frame, eu já vi gente falando em 300 anos. Impossível. Imagina. Então, assim, mas a verdade, gente, eu não tenho certeza de quanto tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal já pratica esse tipo de construção. Lá eu sei que, inclusive, quando ainda nem se falava em steel frame, aqui no Brasil a gente falava muito sobre drywall, né? O primeiro veio a onda do drywall, lembra, isso, né? Tudo é drywall, não sei o que e tal. Então, lá o pessoal já tinha construções com 40, acho que 50 anos e coisa e tal. Mas, enfim, até me perdi um pouco no raciocínio que a gente estava falando. Na questão do tempo das pessoas, da mão de obra, que se ela tem habilidade em construir com o tijolo, qual que elas são obrigado. Mais hábeis, né? Mais Perfeito. hábeis. Obrigado por lembrar. Então, é assim, aí um dos argumentos é esse, né? Que a mão de obra do steel frame seria uma mão de obra técnica, porque é uma mão de obra que foi formada, porque isso que tal, justifica-se o valor de ser um pouco mais caro e não sei o quê. E aí, o que acontece? E aí eu recomendo a qualquer pessoa que nos ouça, converse com outros, sempre vai ter perto da gente alguém que já fez e se informe sobre o nível de satisfação. Por quê? As pessoas que eu conheço que vendem esse produto têm hoje enorme dificuldade com a mão de obra também. Porque a verdade, gente, a mão de obra hoje é um problema generalizado. É verdade. Né? Falar de mão de obra ninguém tem, né? Não. Mercado não tem, ninguém tem. O pessoal, eles querem ser youtuber, influencers, não querem mais trabalhar no braçal. Não querem mais trabalhar no braçal. Pois é. E aí, quando você pega, eu estou até falando já assim, sem falar nomes aí, claro, não é o caso, mas assim, de construções na nossa região,
eu já vi bastante pessoas reclamarem do steel frame, por isso que eu falo, assim como reclamam do convencional. Tá bom. Tá? Então, por isso eu digo, acho que assim, isso é um trabalho que a gente faz no escritório. Uma análise extremamente técnica, você pega todas as informações, de novo, inclusive o formato de projeto, Tá né? bom. E aí a gente aponta para o cliente os pós e contras de cada um deles. Tá bom. Uma preocupação que eu acho que assim, a sociedade como um todo tem é exatamente a vida útil desse produto. Certo. Vamos falar, Patrícia, a gente sabe que uma casa de alvenaria, 200 anos, 300 anos, sei lá quanto, as casas lá que acho que tem na fazenda da minha família no Ceará, deve ter, sei lá, 2, 3 séculos fácil aí. Tá, e tá lá intacta. Intacta. Tá. Então, assim, as que a gente conhece da nossa vida, da nossa realidade, imagina, agora mesmo eu estou fazendo um projeto com um cliente no Patrimônio do Carmo e a obra não é nossa, só fiz uns projetos lá para ele. Eles estão reformando uma casa do começo dos anos 80. Tá bom. É impecável a estrutura, você não vê problema. Então, assim, o pessoal se preocupa muito com isso. E aí, quando a pergunta é, como você disse, qual que é a vida útil de um steel frame da vida? De novo, aqui no Brasil, o máximo que você vai poder falar é de 25 anos. Tá. Mas um parâmetro que eu acho que vale argumentar aqui, e numa das reuniões que a gente teve sobre metodologias construtivas na Associação de Engenheiros de Sorocaba, estavam presentes algumas outras pessoas, inclusive um avaliador da Caixa Econômica Federal. Ele é essa pessoa que faz avaliação imobiliária para financiamento. Sim. Né, e tal. E ele estava lá justamente para entender sobre metodologias construtivas, porque isso não faz tanto tempo, tá, gente? Está falando aí de um ano, acho que menos de um ano a gente esteve lá. Porque a Caixa, por exemplo, tinha interesse de fazer financiamento desse tipo de obra, certo. Mas aquilo que não fosse normatizado, ela não faria o financiamento. Ou, por exemplo, ela passou a fazer... Isso foi uma informação que eu ouvi dele lá, inclusive, nesse dia. A Caixa financiaria o wood frame a partir de então, uma vez que ele estava normatizado. Mas, é claro, ela faz exigências diferentes para esses métodos do que o que ela faz para o método convencional. Perfeito. Né? Então, assim, essa é uma informação que eu obtive lá. Ela coloca mais empecilhos. Eu não sei se seriam empecilhos a palavra correta, mas, de novo, justamente pela falta de normatização e de garantias, porque a verdade é essa, né? E assim, eu posso te falar que, Patrícia, eu não estou aqui para falar contra nem a favor a nenhum método. Tá bom. Muito pelo contrário, até porque o meu trabalho não é esse. Meu trabalho é apresentar a viabilidade, de novo, personalizada ao cliente. Sim. Né? Então, eu acho que para alguns casos, sim, é super válido isso. Mas, de novo, o que eu não gosto muito é da comparação inadequada, no meu entendimento, quando você quer comparar algo que, vamos falar, é apresentado como profissional, mesmo que não seja, que é moderno, com o que é amador. Tá. O amadorismo tem tudo, né, gente? Agora você entrou num ponto, Pedrinho, que eu tô até segurando aqui o que você me comentou para que eu não esquecesse, que é muito importante. Você falou, na minha família, lá no Ceará, as casas, elas têm lá 200, 300 anos. Perfeito. Por que hoje em dia as casas... tá difícil, assim, não estou falando, não estou generalizando, tá? Não é uma forma generalizada. Mas... o que a gente vê muito, tá? Porque a gente trabalha com a parte do paisagismo e a gente tem muita conexão com vários clientes proprietários e você vê os clientes super insatisfeitos na finalização da obra, onde depois de 2 anos a casa está toda trincada, está toda rachada, está cheia de infiltração, está com vários problemas assim de esquadramentos, né? De acabamentos. Então, você não tem mais... a casa, ou seja, que era para durar pelo menos aí 15, 20 anos, ela não está durando nem 2 anos. Aí eu queria que você fosse bem direta aqui. O que você... Olha, eu estou colocando aqui as coisas lei na fogueira. Vamos lá. O que você acha? Porque eu sei da excelência do seu trabalho, tá? Eu sei que você realmente é uma pessoa muito crítica para isso, né? Com o seu acabamento, com seus detalhes, né? Com tudo que você faz. E por que você... Ao que você daria valor ou importância? Por que está acontecendo isso? Onde que você acha que a obra está se perdendo? É na aquisição dos materiais errados? É na colocação errada? Na mão de obra? Enfim, o que você acha que acontece para a obra, para a casa acabar degenerando mais rápido? O que você acha?
Então, assim, Paty, eu tenho uma certa fama de ser muito exigente, né? Você sabe que esse tema, esse assunto, ele me reporta a final dos anos 80. Eu me lembro que, assim, de novo, eu sou a 4ª geração de construtores. E nós nunca fizemos outra coisa da vida. Eu sou um dos poucos da minha geração que aqui está, mas assim, que não fosse construção civil. Ainda no final dos anos 80, eu me lembro que a gente começou a ter um movimento que antes era assim, Patrícia. Quem era pedreiro, quem era encanador, quem era carpinteiro, quem era jardineiro. Cada um no seu quadrado. Era, né? E aí de novo, olha que interessante. Começaram justamente a aparecerem as novas tecnologias. Por exemplo, tubo de PVC, né? Eu lembro até de uma história assim de um amigo nosso, família de encanadores. Ele falou assim: eu nunca esqueci o dia que meu pai chegou em casa com um pedaço de tubo marrom na mão, uma cola, uma lixa, e falou assim: a partir de agora passaremos fome, porque qualquer um vai poder fazer isso aqui. E o colocou sobre a mesa e a família se desestruturou. Porque, naturalmente, naquele tempo era tudo de ferro, de chumbo, né? O cara, enfim, Cobre. tinha ferramenta específica para aquilo, coisa. Pois é. E aí vem as facilidades. Pois bem, é difícil dizer, né? Vamos falar assim, afirmar, mas eu acho que essas facilidades fizeram com que a sociedade, e isso eu acho até que é uma coisa mais nossa aqui, mais brasileira, não sei se eu poderia dizer sul-americana, mas brasileira, assim eu posso dizer, essa cultura de que a coisa é teoricamente tão fácil que todo mundo acha que aprende muito rápido, né? Por isso que eu falo, no Brasil, assim, faz sucesso, faça você mesmo. Pedrinho, mas você tem alguma coisa contra o faça você mesmo? Bricolagem. Bricolagem. Então, contra não, né? Mas vamos com calma, porque assim, de novo, às vezes o problema é esse. O produto é eficiente, é desenvolvido para, enfim, com todos os critérios, né, técnicos para um fim, só que essa coisa do faça você mesmo, enfim, não sei. Eu tenho um pouco de pé atrás com isso. Então, veja só. E aí, Patrícia, eu vou dizer uma coisa aqui com todo respeito, com muito medo de que as pessoas não gostem do que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. Eu acho que isso é cultural. A verdade é que assim, não é só quem presta o serviço, é quem contrata também, né? Perfeito. É o tal do vou contratar pelo preço, sim, vou contratar porque o fulano fez. Assim, ó, posso te falar que do nosso dia a dia, de quem está aqui no chão de fábrica de obra todo dia, sim, de novo, pela minha fama, para o bem ou para o mal, de que eu sou exigente, eu vejo todo mundo quase que vem... seu Pedrinho, é o seguinte, eu, na verdade, assim, eu sou pedreiro lá na vila, né? Mas aqui eu não digo que sou pedreiro. Faz um teste comigo aí, você me diz se eu vou ou não. Eu acho isso sensacional, sabia? Sim, porque já mostra a clareza, né? Pois é. Sim. Mas, assim, pode falar, o que a gente sabe no dia a dia, que lá na vila, como diz ele, ou até em alguns outros lugares, ele realmente se apresenta como pedreiro, como pintor. Sim. E hoje tem mais dessa, né? Então, de novo, não é só ser pedreiro, é pintor, é carpinteiro. A pessoa acha que sabe tudo o suficiente. Né? Porque a gente vê também no mercado uma grande falta, uma deficiência de profissionais bem gabaritados e profissionais que entreguem aquilo que eles prometem, né? E comprometidos. Porque, além do que, também você vê muita pessoa... Eu já tive vários clientes que tiveram várias pessoas de troca de mão de obra no meio da obra. Tipo, pegar 4, 5 equipes diferentes, porque uma entra, a outra faz outra caca, não sei o quê. E aí, com isso, também o dinheiro do cliente também vai se esvaindo, porque o cliente não tem noção daquilo. Ele tá depositando a confiança. Eu estou supondo que ele contratou uma pessoa que, teoricamente, ou ele teve uma indicação, ou o arquiteto indicou, tá? Que ele acreditou que o que ele falar, o que o cara falar, ele vai seguir. Aí ele vai, compra bloco, compra material, compra isso, compra mais cimento, mais areia, mais ferro, mais... Aí quando ele vê, a casa dele tem um monte de material que está sobrando, que não vai precisar usar, e o cara começa a ficar puto. Por quê? O que eu vou fazer com todo esse material aqui que está sendo jogado fora? Essa especificação, esse quantitativo também, ele é muito... Assim, a pessoa tem que ser muito boa, né? E uma coisa que me impressionou, que até eu queria que você comentasse aqui, a questão do uso, do desperdício de obra. Que você falou que uma obra você gastou só 2 caçambas. 2 caçambas. Não, para uma obra inteira. Uma obra de 440 metros quadrados. Quanto? 3 andares? São 3... Não, a daqui eu fiz em 6 caçamba, 4 pavimentos mais um subsolo, isso aí foi 2019, 2020.
quase 1.000 metros de área construída. Não, isso é impressionante, porque o que a gente vê mais é o desperdício do material, é o mau uso, né? E é isso que também a pessoa que está construindo, que está reformando, ela acaba ficando cada vez mais... E ela acaba não sabendo em quem que ela vai confiar. Aí Sim. o cara fala assim, olha, você precisa comprar mais isso, você precisa comprar mais isso. Ah, precisa comprar mais 50 mil pregos, mais 200 mil roscas, não sei o quê. A pessoa fala assim, mas será que eu vou precisar disso mesmo, né? Pois é. É uma parte bem complicada aí do processo construtivo. Sim, e a importância, para eu não deixar passar essa fala, desculpa te interromper, mas assim, a gente está falando de uma obra, né, em método convencional, ou seja, na realidade lá eu tinha uma garagem, um pilotis todo de concreto armado, e dele para cima 3 pavimentos de alvenaria estrutural. Então, de novo, para quem gosta de argumentar que a construção tradicional gera muito desperdício, Tá. gente, é por isso que eu falo, compara o que é profissional com o que é profissional e aí a gente fala numa boa. Porque o desperdício, Patrícia, você falou um outro ponto, a troca de prestador de serviço durante a construção de uma obra. Que acontece com muita frequência. Isso acaba sempre gerando muito problema também, porque assim, às vezes o que vem sucedendo o outro, vem sempre condenando o que o outro fez. Sim. Né? Então, assim, eu acho uma pena, mas, sabe, ó, de novo... Mas o problema é que isso é muito frequente, né? Muito frequente. Eu diria que assim, não sei se foi contigo ou não que eu falei outro dia sobre isso, né? Qual é o critério que as pessoas adotam para contratar alguém para prestar um serviço de mão de obra na construção civil? Vou falar que assim, via de regra, se você perguntar isso para as pessoas na rua, 90% ou mais vai dizer, por indicação. Sim. Fez para o meu cunhado, para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu tio. Só que daí você vai e contrata a pessoa e às vezes até eu já vi amizades ficando deterioradas ali por conta... Mas eu só indiquei, eu não tenho nada a ver. Então assim, de novo, o que eu acho que falta são critérios enfim, conhecimentos mínimos aí para se contratar alguém. Perfeito. Falar, sei lá, 2 ou 3 exemplos. Primeiro, pergunta para a pessoa, qual que é o seu critério de precificação? Tá bom. Então, anota você que vai começar a construir, anota isso. Isso é importante, como essas você dicas. usa precificar o serviço? É importante isso. Né? Sim. Isso é um tema, para mim, muito importante, porque, infelizmente, nós também temos a péssima cultura de precificar pela aparência do cliente, pela casa, pelo carro, entende? Exatamente. E eu acho que as coisas não são bem por aí, né? De novo, hoje... o que você falou que eu achei muito interessante também, um tijolo naquele bairro lá em São Paulo, que é a periferia. Na periferia de São Paulo, ele tem o mesmo valor que num condomínio de luxo aqui no interior. É o mesmo valor do tijolo. Exatamente. Eu falo, com muito cuidado. A verdade é essa. Uma parede, ela é uma parede em qualquer lugar. Sim. O que muda? Eu acho como critério de precificação. As minhas condições de trabalho, não é? Ou muitas vezes você vai trabalhar, por exemplo, em prédios de alto padrão, você tem horários muito reduzidos para trabalhar, você tem uma acessibilidade pior, então ou você só pode trabalhar à noite, de novo, né? Isso tem que ser anotado, contabilizado como critério de precificação. Não o carro do cliente. Perfeito. Perfeito. Você quer ver uma outra coisa que para mim é muito polêmica, que de vez em quando eu arrumo polêmica com isso internamente? Eu particularmente não me conformo. Eu sou um vendedor de mão de obra, de novo, há quase 4 décadas, né? E para o bem ou para o mal, eu vivi isso nas mãos. Eu falo que assim, você fala para uma pessoa, quando você cobra 1 metro de cerâmica, vamos generalizar. Tá. Cerâmica, porcelanato, cerâmica comum. A primeira coisa que todo mundo responde, depende do tamanho. Desculpa, mas por quê? Se a cerâmica é 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30? Quanto maior, mais caro, dizem, né? Sim, mas aí não tem a questão também de se ela é maior, tipo 1,20 por 1,20, você vai precisar de mais pessoas, o risco para quebrar é maior. Não, então, pois é, de novo, existe uma gama de argumentos aí que a mim não convence muito. Tá bom. Né? Mas assim, de novo, é lógico, existem peças especiais, hoje você acha que já tem no Brasil 2,80 por 1,40, são quase o tamanho de uma parede, né? Enorme. Você faz um pé direito inteiro com uma única peça, requer realmente equipamento. Então, de novo, você precisa ter critério, no meu entendimento. Tá bom, tá. Para precificar, então, isso é um critério. Mas vamos falar que assim, ó, no cotidiano, a pessoa está dizendo que se a peça tiver 1 metro, 1 por 1, ou se ela tiver um 30 por 30, o 1 por 1 tem que custar mais caro, porque é maior. Só que Vamos de novo. Eu estou falando do ponto de vista de quem está nisso aqui no dia a dia, da produção, de quem vai fazer.
é muito maior a facilidade de quem vai trabalhar com material de 1 por 1. É muito mais ágil. Você põe uma peça, pum, você já pôs um metro. Você não precisa pôr, do né? que você pôr 3, 4, 5 metros. Então, assim, mas para mim, Patrícia, aí eu tô falando do meu ponto de vista, né? Eu acho que nenhuma coisa nem outra faz tanta diferença. Tá bom. O que eu acho é profissional, e aí, assim, a gente tem como, vamos falar assim, cotidiano, que normalmente a gente separa o profissional por especialidade. Tá. Então, tem pessoas que só fazem alvenaria, pessoas que só fazem reboco, pessoas que só fazem contrapiso, pessoas que só fazem cerâmica. Tá bom. Aqui na região, no residencial, a gente está desenvolvendo, está treinando o pessoal a habilidades diversas. Tá. Por quê? A verdade é essa, se você pega uma casa para fazer, é difícil você contratar uma pessoa só para fazer alvenaria, outra, você não tem, né? Sim, eu falo sim. que assim, isso funciona melhor quando você tem um volume maior de obra, uma coisa grande, tá? Mas, de novo, a questão do critério de precificação, né? Como que as pessoas cobram? Outra pergunta importante que eu acho que deveriam fazer quando vão contratar um serviço. Quando que você vai me dar uma lista de materiais? Tá. Porque assim, eu estou te falando do que eu vejo no dia a dia. As pessoas chegam e falam Quando assim... você faz a sua obra, você que passa a lista para o cliente? Sim, a gente Tá passa bom. a lista, a gente entrega, na verdade, a gente entrega um planejamento inteiro. Você entrega cronograma de obra. Antes da pessoa construir... Peraí, eu não perde seu raciocínio. Imagina. É que só para eu não perder essa pergunta que é importante. Só para dar aqui uma linha para a pessoa que vai construir. O arquiteto desenhou, aí ele vai ter que ter a pessoa que vai construir, no caso você. O arquiteto te contrata ou o arquiteto às vezes tem o contato direto com você ou a pessoa? Normalmente é o proprietário, o arquiteto indica. Indica, tá bom. Aí o arquiteto te passa a conexão com o cliente, vocês fazem o trâmite, e aí você faz todo esse orçamento de obra para a pessoa? Sim. Sim. Tudo? Sim. Tá. Nós fazemos o seguinte, por isso que eu falo, Tá, né? Eu como estou vocês falando aqui, trabalham. mas é Isso. importante explicar como. Primeiro Tá. que assim, a gente não precifica a obra por metro quadrado. Sabe essa coisa do quanto é um metro quadrado de obra para fazer? Tá bom. A gente precifica serviço. Então, você me entrega um projeto, como você disse, arquitetônico. Sim. Normalmente, Patrícia, junto com os projetos arquitetônicos ou em complemento, tanto que chama-se projetos complementares, a gente sempre pede um projeto de estruturas Tá. e projetos complementares de instalações elétricas e hidráulicas. Tá bom. Porque a ideia é levantar todos esses quantitativos daquele projeto Tá. e, de novo, precificar por metro de alvenaria, metro de reboco. Você ter uma ideia, em um pouco mais de detalhes, as instalações elétricas, a gente orça pelo metro de cabo aplicado pela bitola dele. Olha só. Né? O nível de detalhamento. Assim, Sim? até vou te falar uma particularidade, uma experiência desagradável, aliás, que eu vivi na região. Isso, infelizmente, me fez mudar de ideia. Antes, eu pegava esse meu orçamento, entregava aí totalmente aberto para o cliente. Tá bom. Se pegar um orçamento nosso hoje, vamos falar assim, básico, você tem 100, 120 linhas aí de itens, né? Aham. Isso se eu resumir as instalações em apenas 2. Tá. Senão, dá muito mais que isso. E aí o que acontece? A gente entregava esse orçamento assim para o cliente com preço unitário, Tá bom. separado, material de mão de obra, né? Tudo separado ali, entregava bonitinho. Até que numa ocasião, eu fiz isso para um cliente, aí um dos meus colaboradores, a gente sempre teve muita intimidade, muita amizade pessoal, e falou assim, Pedrinho, eu precisava de uma ajuda. O que você precisa? Então, é porque tem um cliente que quer que eu orce a casa dele, mas ele quer que eu orce por quantidade de serviço. E eu nunca vi fazer isso aqui. A gente orça assim, por metro quadrado, né? Eu falei, traz aí que eu te ajudo. Ele trouxe a minha planilha de volta. Descaracterizada, naturalmente. Tá. Pessoa. Então, você tem recursos de sobra para isso. Pode mandar em PDF. O cara vai lá, né? Sim. Então, assim, isso é o mercado. Entende, Patrícia? Então, por isso que eu acho que, assim, no fundo, nada é tão por acaso. Mas isso eu acho que é importante, que as pessoas deveriam fazer, mesmo que não façam com tanto detalhamento, Tá bom. pelo menos o mínimo. Mas aí você também, se a pessoa acerta com vocês fazem a compra, ou a compra fica toda na mão do cliente, dos materiais? Não, a gente normalmente só trabalha com material e mão de obra. Tá. E te explico mais, isso é legal falar. A gente não compra, como construtora, do lojista. Tá bom. Né?
Como a pessoa vai lá, compra do lojista, do home center. Então, boa parte a gente compra direto da indústria. Que tem um custo menor. Exato. Então, o que acontece? Eu, como construtor, não posso comercializar material. Posso comprar um cimento da Votoran e vender um saco de cimento aqui no mercado. Tá bom. Né? Para isso, eu tenho que abrir uma loja de material de construção. Certo. Meu KINAI tem que ser de comércio de materiais. Mas o material aplicado, sim, eu posso. Então, a gente acaba ficando muito competitivo, de novo, para quem entende, tá bom. Né? De entregar a construção pronta. O que normalmente a gente exclui da proposta. Tá. Esquadrias, tá. O acabamento, a gente inclui a instalação, mais a mão de obra, né? Mas, por exemplo, o porcelanato você compra. Tá bom. Porque com a gente não tem essa diferença de, se eu comprar um porcelanato de R$100, quanto é para colocar? É um X. E se eu comprar um de 1.000? É o mesmo X. Não, de 1.000 vai ser mais caro, porque é 1.000. Entendeu? Pois é. Funciona assim. Tá? Imagino. Então, por isso se for um mármore XYZ, eu vou cobrar mais caro para fazer esse mármore. Se o cliente pedir que a gente faça a sua mão de obra, a gente até faz. Mas a verdade aí a gente não fica muito competitivo. Porque vamos ser honestos, né? Aqui, estamos falando francamente aqui. A gente acaba sendo até melhor remunerado no comércio de materiais desta forma do que com mão de obra. Porque mão de obra, para ser sincero, não é uma coisa lucrativa. Entendi. É muito difícil conseguir ganhar dinheiro. Assessoria, consultoria, você faz toda essa parte também da assessoria e consultoria que faz parte do seu serviço, não faz? Sim, isso. A gente faz, independente de construirmos, hoje a gente está fazendo tipo de trabalho. Então... Você tem o gestor de obra, que seria para você gerir essa obra. Porque também o que eu vejo muitas vezes, Pedrinho, como um erro, e fica também para você essa dica, para quem está construindo, ou para quem vai começar a construir, na realidade, que a pessoa fala assim, não, eu vou dar conta da obra, pode deixar. Eu vou administrar a obra, eu vou analisar o que vai receber, eu vou checar, eu vou comprar, eu vou pesquisar, eu vou planilhar. No primeiro mês, ela até aguenta. Acho que são 30 dias de prazo, né? Depois a pessoa se demite. Ela fala, não aguento mais. Aí ela sai procurando uma pessoa, né, um engenheiro, né, um gerente de obra, para poder tocar aquilo. Né? Inclusive, a gente tem um caso de um amigo nosso, que ele tinha uma empresa grande, só que a obra dele era muito grande, era uma obra de 800 metros quadrados. Ele falou assim, não, eu não quero que ninguém me passe a perna, não quero que ninguém... Eu vou administrar minha obra. O que aconteceu? A empresa dele faliu. Caramba. Porque ele não tinha tempo mais para tocar a empresa, não tinha ninguém para administrar, e a empresa dele quebrou. Então, quer dizer, eu acho que é assumir essa responsabilidade, né? Se a pessoa, assim, ela não tem outra atividade, é uma coisa. Só que tem um outro porém. Ela tem que ter conhecimento também do assunto. Claro. Né? Ela não pode simplesmente... Como é que ela vai gerir uma obra sem conhecimento? Então, eu acho muito importante, coloca para as pessoas também como que você vê essa questão do gerenciamento da obra. Como que isso funciona, Pedrinho? Fundamental. Planejamento e gerenciamento precisam andar, né? Ou seja, um na sequência do outro. Então, eu até voltaria um pouquinho para falar em planejamento, Patrícia. Acho que é fundamental. De novo, isso eu não estou falando aqui para vender serviço. A gente faz, eu já falei isso, a gente faz levantamentos de viabilidades construtivas. De novo, você tem um projeto, qual o melhor método construtivo a aplicar? Ok, vamos discutir. E mesmo depois de definido o método construtivo, você tendo conhecimento técnico para isso, você começa, vou usar até um termo quase jurídico aí, né, de nuances para você entender. Um exemplo, vou fazer no convencional mesmo, tá? Mas o que eu posso, por exemplo, proporcionar de economia com um projeto estrutural feito com critério técnico. Menino, esse tema é um tema polêmico, de novo, que vai... Então, vamos lá. Planejamento. Acho que precisa planejar, decidir, e aí, com isso, fazer a gestão de obra. Perfeito. Né? Porque, de novo, quando a gente volta a falar da questão da evolução... A obra é uma empresa. Não tenha dúvida. Quando a gente volta a falar da evolução de materiais, fala só de materiais, pelo menos. Ferramentas a gente deixa por de lado. É um assunto, Patrícia, que eu me impressiono, vamos falar assim, com como a sociedade não se atenta a isso, né? Sei lá, vamos falar que assim, um exemplo aqui. Outro dia um amigo nosso que é lojista falou que uma senhora ligou na loja, ele vende tintas e impermeabilizações. Falou assim, vocês trabalham aí com tinta...
de borracha, até esqueci o nome. Tinta epox? Não. Não? Hã? Embaixada? É emborrachada, obrigado. Tinta emborrachada e tal. Ele falou, trabalhamos, vendemos. Então, eu estou precisando comprar uma tinta dessa aí, porque eu estou com um problema de vazamento aqui na minha casa, que não sei o que e tal. Senhora, o que a senhora realmente precisa resolver? Esquece o produto que a senhora está perguntando. Não, está acontecendo isso, então, desculpa, a senhora não precisa de uma tinta emborrachada, a senhora precisa de um impermeabilizante. Só que, de novo, a falta de conhecimento, isso não é, Patrícia, por má fé, não é? De novo, às vezes eu acho que a mídia, o excesso de propaganda, quando a pessoa distorce o objetivo de novo do produto, ela acha que uma tinta emborrachada é um impermeabilizante. Sim. E não é isso. E se você for, aí é o segundo assunto que eu quero falar. Para o mercado dos impermeabilizantes, outro dia eu fui aqui nas lojas, eu falei, eu preciso de uma resina elastomérica com fibra e coisa e tal. Bom, ninguém conhecia o termo. O que é isso? Então, eu vou citar preciso de um Via Plus 7000, né? É uma marca, vou falar só para exemplificar. Sim. Aí, fui numa loja, custava R$380 a caixinha. Aqui mesmo, tô falando em São Roque. Né? Tá. Fui numa outra loja, estava R$226. Mesmo produto, a mesma marca, a mesma situação. Caramba! Tá certo? Então, só que assim, quase o que mais me chamou a atenção foi que eu falei para a vendedora, falei, nossa, moça, mas... é de uma loja que a gente costuma comprar, né? Uhum. Falei, mas eu achei que esse material está muito fora. Aí a vendedora falou assim para mim, é porque ele é mais forte. Gente, tem que respeitar, ela não fez por má fé, né? Mas assim, como assim é mais forte? Entendeu? A verdade é que ele tem outra finalidade, se comparado, por exemplo, com o semiflexível, tá bom. A gente chama tecnicamente de entrada, né? Que é o popular Via Plus 1000, tá bom. O Cicatop não sei o quê, entendeu? E o Vedacity 1000 e tal. Então, eu estou falando essas marcas só porque, querendo ilustrar. Ou não, é como a sociedade enxerga o produto, né? Sim. O fato é que um tem uma finalidade e o outro tem outra. Não é uma questão que um é mais forte ou outro é mais fraco. Então, assim, a questão de valor é justamente por isso. Mas o que eu digo é isso. Então, quando alguém diz assim, eu vou gerenciar a minha própria obra, estou falando assim, de novo, muito respeitosamente, eu acho que a gente deveria, todo mundo, duvidar um pouquinho. Eu estou falando isso, de novo, como um profissional de quase 40 anos nisso. Sim. Eu me proponho a isso todos os dias, duvidar um pouco do meu conhecimento. Porque pode ser que o que eu tinha ontem como verdade absoluta já para um determinado fim, hoje eu tenho uma outra opção. Sim. E quanto menos quem não tem isso. Eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco assim. Porque isso vai ainda para uma outra escala. Principalmente profissionais mais recém-formados, por insegurança, normalmente eles se entregam inteiramente vamos falar assim, aos chamados experientes, né? Tá bom. Por isso eu disse aqui anteriormente, só tomar um pouco de cuidado eu tenho 40 anos de obra e não estou atualizado. Sim. Porque a verdade é essa. Eu acho que é fundamental. O que eu vejo, eu estou falando, muitas vezes a gente é chamado para ver patologias de construções. Aplicação inadequada de produto. Patologias em qual? Os erros de obra, é isso? Erro de obra. O que mais acontece é problema de infiltração. Isso eu ia te perguntar. Quais são os erros mais comuns que você analisa? Os mais comuns são problema de infiltração. Esse acho que é o número 1, né? Normalmente é o que mais acontece, somente quando você tem uma contenção, ou seja, uma parede encostada em algum terreno. É o que? É erro de material, erro de aplicação ou erro de altura? De ambos. De tudo? É um erro geral. É um caminhão de erro. Tudo errado. O produto é aplicado inadequadamente, enfim, de novo. Desvio de finalidade mesmo de produto. Às vezes é mão de obra, Patrícia, né? Que também não tem a devida atenção. Então, esse acontece muito. O segundo, eu diria que aí já está mais nessa questão de trincas, né? Acontecendo quando a pessoa teve, inclusive, um projeto estrutural. Tá? Só que daí é que está o grande problema. A grande pergunta que fica, foi executado conforme estava realmente projetado? Então, eu me considero como se eu sou uma ignorante na construção, tá? Pois não. Me fala, quando eu vejo a casa, realmente a casa de uma pessoa que foi construída em 6 meses e vejo a casa toda trincada,
toda cheia de rachaduras. Qual que é o principal contribuidor aí dessas rachaduras? É a parte da base, a parte porque a casa se movimentou, o material se mexeu, esquentou, esfriou? Então é o que eu escuto. Me explica um pouco. Difícil falar. Normalmente, por isso que eu falo, a gente vai no local, a gente faz um acompanhamento periódico para poder entender, né? Tá bom. Muitas vezes, da onde surgem essas movimentações. Tá. Às vezes é um recalque em um ponto da fundação. Às vezes é realmente uma coluna, por exemplo, que não foi enchida adequadamente. É raro, mas acontece. Tá bom. De novo, assim, uma coisa que eu vejo... Então, mais comum está na fundação, para dar esse problema? Não exatamente. Assim, ó, uma coisa que é péssimo, mas é uma realidade, é que tem muita gente que não segue projeto. Você quer ver uma coisa, Patrícia, muito comum? Quem nos ouve aí, que olha um pouco na sua obra, que já teve a experiência, pensa, você chega no final da obra e tem um monte de sobra de ferro. Vamos pensar? Sim, de forma sim. simples assim? Sim. Como assim tem um monte de sobra de ferro? Eu já tive em obra minha. Tem muita gente que não vai dormir hoje, hein? Eu tive em obra minha. Mais ou menos você pensar. O cara montou para o motor do meu carro, mas um monte de parafuso aqui. Solto. É verdade. Essas porcas, essas roelas. Por quê? Entendeu? É. Porque, assim, infelizmente, eu não estou, pelo amor de Deus, acusando ninguém aqui, né, gente? Mas, assim, Não, infelizmente, só pra criar uma reflexão. Tem um pessoal Exatamente. que pensa que, assim, a engenheira é tudo exagerado. Entendeu? Para que isso? Quem que vai fazer um viaduto aqui? Então, taca de pau. Outro problema, infelizmente, que a gente tem no cotidiano são os preparos de argamassas in loco. Né? O famoso cara mexeu o concreto ali mesmo, você dá um traço, o cara não segue, enfim. Todo projeto ele é feito baseado em informações técnicas, resistência do concreto, enfim, a resistência do aço para determinado fim, você tem todo um espaçamento a ser seguido, não é? Tem toda uma questão técnica. O projeto não é inventado, né? Ninguém sonhou com aquilo, foi lá e escreveu. Então, assim, só que tem um pouco isso. E posso te falar uma coisa que é uma tristeza, mas eu já vi proprietário fazer isso. O proprietário vai lá e fala, não, para que tudo isso? O proprietário. O proprietário que não é engenheiro. Que não é engenheiro. Para que tudo isso? Né? Então, assim, de novo, é complicado, Patrícia, esse é um tema muito delicado. Mas, assim... É difícil, eu não gosto muito de falar, aliás, não gosto de falar. Se tem uma situação, é possível avaliar. Tá bom. É possível avaliar e descobrir o que está gerando aquilo. Tá. Né? Mas o pior momento é justamente o refazer o trabalho, né? Porque a pessoa vai gastar de novo, vai ser mais um desgaste financeiro, psicológico, emocional, tudo. Porque a pessoa vai estar completamente... Ou seja, vou ter que pagar de novo para fazer isso, né? Sem dúvida. É uma frustração. E aí, realmente, o que a gente está batendo aqui, porque as pessoas, eu acho que elas têm que ter mais cultura, as pessoas têm que ter mais consciência, elas têm que procurar profissionais mais, né, gabaritados, mais especializados nessa área, para poder, assim, fazer o bom uso do recurso dela, né? E acabar não tendo aí uma frustração futura. Seguramente. Meu Deus do céu. E assim, você por acaso já chegou em alguma obra que você, não sei se teve algum caso assim, da casa, assim, o pilar, a coluna, você vê que a casa está prestes a cair, alguma situação mais crítica nesse sentido ou não? Não. Eu já cheguei a pegar rachaduras que a gente teve que propor críticas, tá bom. realmente, que a gente teve que propor reforço, né, na estrutura. Tá. A gente às vezes usa um termo chamado costura no concreto, né? Tá. Já tivemos vários, inclusive. Isso acontece muito com muros de arrimo. Tá bom. De novo, né? Eu acho que o que mais acontece com parte de muros de arrimo. Mas, assim, a maioria das rachaduras que eu, pelo menos, presenciei, sinceramente, muitas vezes é acomodação. Às vezes uma amarração indevida numa coluna, sabe? Coisas assim, simples até de resolver, que você também resolve, fazendo um reforço, muitas vezes, com uma tela, alguma coisa assim. E o desperdício, quando você falou do ferro, esse é um dos materiais que você vê que tem mais desperdício ou tem algum outro que você vê que é muito, assim, Não, eu acho que madeira é o campeão de desperdício. Madeira acho que é o campeão de desperdício. Depois aí os próprios blocos. Então, eu acho que piso é mais fácil de quantificar.
não tanto. Mas assim, você falou em algum momento aqui uma coisa que eu acho que é um problema, né? Quando um profissional vai, por exemplo, você contrata a pessoa e você fala assim, tá, e o que eu compro de mão de obra? Patrícia, essa frase é muito comum. Vamos começar com o seguinte, manda aí um caminhão de tijolo, um caminhão de... Como assim vamos começar com o seguinte, né? Uhum. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que o assunto de obra, o ponto principal, o que mais frustra as pessoas é o descontrole financeiro disso. Aquela história de que a pessoa começa com uma expectativa, daqui a pouco essa expectativa já foi, e vem outras e outras. E eu posso te falar, tem gente que até realmente, vou falar assim, se incomoda mesmo tendo dinheiro. Sim. E tem gente que não tem mais o dinheiro. Exatamente, que é o pior caso. Que é o pior caso. Não que seja ruim o outro, mas a pessoa ela guardou todas as economias dela para aquela realização. E no fim, muitas vezes ela não consegue finalizar. Ela tem que interromper aquele projeto, aquele sonho dela para esperar mais uns 2 anos para poder juntar mais um pouco de dinheiro para poder dar sequência. Então, assim, é muito complicado isso. E eu acho que uma coisa também importante, Pedrinho, que eu acho que você também tem uma grande excelência, além dessa parte do controle dos produtos, dos materiais e tal, é na parte também que é uma outra queixa gigantesca, que eu posso falar aqui de 99% das obras que eu fui, 99,9%, tirando aquela que você fui com você, todas as outras... atrasos gigantescos, não é atrasinho assim de uma semana, 2 semanas. É atraso da pessoa estar 6 meses, 1 ano, 2 anos atrasada com a obra. Aí, esses atrasos, Pedrinho, o que você acha que é o principal contribuinte desses atrasos? Então, eu acho que um deles é justamente essa troca de equipe durante a obra. É o mais comum, acontece muito. Tá bom. E, às vezes, quando não se troca a equipe, falando aí pontualmente de uma ou outra equipe, o pessoal se perde muito financeiramente, Patrícia, na obra. E aí chega um momento que, assim, quando o cara pega a outra, ele abandona um pouco essa, entendeu? Para poder entrar um dinheiro para ele poder terminar aqui. Entendi. Então, assim, isso é um problema. A falta de gestão financeira do prestador de serviço é um problema. Tá. Né? Então, de novo, essas coisas que a gente vem tentando, e eu vou te falar mais uma coisa, eu tento ajudar esse lado do prestador também. Eu estou organizando aí, em breve a gente deve trazer isso, de convidar alguns prestadores de serviço da região, por indicação ou não, para justamente para esse papo, entender como é que vocês estão fazendo, né? Porque, no fundo, vamos dizer que é assim, gente, são pessoas que estão trabalhando há anos e anos e anos e anos, e vou usar uma palavra um pouco vulgar, mas assim, quase que tem que vender o almoço para comprar janta. Exatamente. Não é? Porque também não é certo isso. E, de novo, às vezes o problema está em o erro de precificar. Perfeito. Às vezes também precifica pela necessidade. Sim. Olha, eu vou ter que fazer essa obra aqui para a Patrícia, porque se eu não pegar, eu não vou ter como pagar o meu carro. Né? E aí ele acaba pegando, só que isso vira uma bola de neve incrível para ambos os lados. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, gera desgaste, gera briga. Às vezes tem situação, eu vou processar, vai processar, a pessoa não tem o que pagar, amigo. Vai processar quem? Como? Não é? Exatamente. Então, é nesse ponto que não precisa chegar, né? É o que vira um sonho, um grande desejo, uma grande vontade, acaba se transformando num grande pesadelo. Então, aí, Pedrinho, que é a questão que assim, vai mais além ainda. Porque a pessoa tem um sonho, ela construiu, ela projetou, ela desenhou, ou seja, ela imagina que aquilo vai ficar pronto daquele jeito. Aí o que acontece? Então, o arquiteto desenhou, o engenheiro começou, a pessoa da construção começou a construir, começaram a surgir os imprevistos, começaram a surgir os problemas, tudo aquilo vai começar a virar uma grande bola de neve e o final da casa, onde também tem o paisagismo para ser feito, que teoricamente é o último. Você entra no pior momento, né? Ele verdade. sofre todas as consequências disso tudo que já está acontecendo. Ou seja, o tsunami já invadiu ali todas as áreas ao redor e ele está tomando conta. E você está no meio do furacão, do olho do furacão. Então, aí a pergunta que eu queria fazer para você, quantas vezes, ou nesses 40 anos que você está, você já teve esse triângulo entre engenheiro, arquiteto, paisagista para poder fazer esse casamento perfeito? Que eu acho que é o casamento perfeito. Pois é, menina, não.
Veja só, paisagismo, eu estou falando sinceramente da minha experiência, tá? A gente acaba conhecendo já com os móveis estão lá dentro já da casa praticamente, montando, aí chega um paisagista, né? Normalmente vem para fazer o trabalho, assim. O arquiteto não, claro, o arquiteto com a gente está desde o começo da obra, mas paisagismo não. Você falou um ponto importante, outro dia uma empresa, nunca tinha pensado nisso, acredita? Não tinha me atentado a isso. O cara da esquadria falou assim, cara... Eu estou no grupo dos que chegam na obra quando o cara não tem mais dinheiro, né? Imagina o paisagismo. Nossa, fazer até uma economia. A pessoa tinha um lugar, uma parte de um varal que ela queria criar uma privacidade para as pessoas não ficarem vendo o varal. Ela pega e constrói um baita do muro, sempre que com plantas ela podia colocar, ia criar um visual maravilhoso, ela ia ter a natureza ali, e não precisaria ter construído aquele muro, entendeu? Aí faz o quê? Quebra o muro agora, entendeu? Aí imagina. É aquele negócio, faz, refaz, desfaz. Então fica caótica a situação. Então a gente está tentando mudar, fazer com que as pessoas que estão construindo façam essas boas escolhas, elas, né, consigam olhar de forma mais crítica e mais orientada para tudo que está acontecendo dentro da obra, né? Porque é um caos. A própria questão da drenagem, você faz a drenagem no solo? Não. Drenagem do solo para o jardim, não, você não faz isso. Normalmente essa drenagem, às vezes em parceria com o paisagismo, o pessoal propõe e a gente executa, né? Tá bom. A drenagem que a gente faz no decorrer da obra é aquela drenagem do muro de contenção, principalmente ela. Você faz o muro, você impermeabiliza, coloca ali todo o material e conduz essa água aí, porque essa pressão de água também na estrutura, ela acaba... E o arquiteto, provavelmente, ele já te dimensiona se vai ter sistema solar, se vai ter cisterna, se não vai ter, tudo isso, vocês trocam esse briefing antes, ou isso é uma decisão que você toma junto com o próprio cliente, o proprietário? Então, é uma pergunta interessante, assim, eu não estou pensando rapidamente aqui, mas... Via de regra, o projeto arquitetônico, ele vem, inclusive, hoje, principalmente por causa das apresentações em 3D, né? Você tem aquela produção gráfica, sim. Vamos falar que é o que encanta realmente o cliente. Sim. Então, ele coloca, muitas vezes, esse elemento. Mas, via de regra, Patrícia, normalmente, o arquiteto, ele cuida mais da parte de ajudar a escolher os acabamentos, coisa e tal. E aí, por exemplo, normalmente a gente pergunta isso ao cliente, né? Você tem uma previsão, por exemplo, de colocar um sistema de geração de energia aqui? Porque aí, uma coisa que a gente também faz lá no escritório são projetos complementares de instalações elétrica e hidráulica. O estrutural a gente não faz, a parte luminotécnica. Luminotécnica não exatamente. Luminotécnica, de novo, a gente acaba deixando para a loja que vai vender, ou para o arquiteto, ou para alguém especialista em luminotécnica. Mas dimensionamento de circuitos, entrada de energia, caixa de aquela força, relação toda, exatamente, com a demanda de equipamento que você vai ter no imóvel. É isso que, vamos dizer, direciona o projeto de elétrica, por exemplo. Né? O hidrossanitário é, naturalmente, as vazões que você precisa, tipo de chuveiro que você quer usar, que tipo de aquecimento. Então, por isso que eu falo, a importância desses projetos num planejamento de obra é enorme. Né? E eu acho que, assim, principalmente quando você pode lidar com pré-análises para do tipo... Eu vou falar de uma experiência que a gente está vivendo agora. No meu entendimento, eu acho que para um determinado cliente ele deveria ter um reservatório de água aquecida, né? Fosse ele, enfim, aquecida com energia solar, com backup elétrico, gás, mas enfim. E aí, a gente desenvolveu todo o projeto em cima disso, cometi esse erro recentemente. E aí o cliente falou, não quero um aquecedor de passagem. Então, assim, isso modifica completamente a estrutura do projeto, né? Que a gente precisa refazer. Mas já estava feito? Estava praticamente entregue. Mas o erro não foi dele. A gente erra, Patrícia, também. Então, de novo, porque eu poderia ter falado, ou melhor, eu falei, eu achei que ele havia entendido, mas ele não entendeu. E eu também não posso cobrar isso dele. Não estou nem criticando aqui, pelo amor de Deus. Acho que o erro foi muito mais meu do que dele. Perfeito. Então, mas isso que eu falo. Quando você planeja a obra assim, então você faz essas opções, você também desenvolve um projeto executivo, vamos falar, com economia. Exatamente. Tá? Planejamento, gente, é muito mais do que falar, de novo, sentar, não sei, assim, porque eu tenho a impressão que às vezes quando você fala em planejamento,
as pessoas estão desacreditadas de planejamento de obra, Patrícia. Porque você fala, se apresenta uma planilha, se apresenta um cronograma, e normalmente parece que eu leio na face das pessoas, tem 20% de coeficiente de margem de erro aqui. Para mim é inadmissível. Entendi. É inadmissível. Então, né? Mas teoricamente o mercado ele já considera isso? Que Infelizmente, porque já meio de é a praxe experiência isso? das pessoas. Entendi. Entendeu? Então, assim, agora é o que eu te falo. A gente faz todo aquele trabalho minucioso para evitar, inclusive, o tal dos adicionais. Tá bom. O que normalmente a gente faz. Por isso que, sinceramente, tem vezes que a gente perde o projeto por conta disso. A gente apresenta a proposta completa, o cliente se assusta, fala, então, o completo é isso. Tá. Aí, então, eu não consigo pagar tudo isso. Então, o que a gente pode tirar disso? Ou pôr no momento Postergar. futuro. Uhum. Não é? O que é possível, o que tem De que fazer novo, agora. isso é dá pra fazer planejamento depois. também. Sim, sim. Não é? Então, mas sabe o que eu acho? Eu acredito que, de acordo com isso que você conversou, você falou a questão do planejamento. Por que as pessoas não fazem? Eu acho que num primeiro momento as pessoas não fazem, me corrija, por favor, porque eu estou dando aqui uma suposição, Imagina. tá? Estou viajando aqui na minha imaginação. Vamos supor que eu estou construindo, eu vou começar a construir uma obra, e eu falo assim, eu tenho R$1 milhão para gastar nessa obra. Eu vou fazer essa obra, eu tenho R$1 milhão. Tá guardado. Aí eu falo com o arquiteto desenha para mim, e eu pergunto para o arquiteto, me corrija se é passo a passo aí, se você está errado. Aí eu pergunto para o arquiteto, quanto que vai? Eu quero que você construa uma casa, desenhe uma casa para mim, que eu vou gastar em torno de R$1 milhão. Não sei se é assim que é, bom, enfim. Bom, então você desenha para mim uma casa que eu vou gastar R$1 milhão, porque o arquiteto também tem que desenhar algo que esteja palpável dentro do orçamento da pessoa. A pessoa não pode ter 500 mil e desenhar uma casa de 10 milhões, sim, né? seguro. Tá bom. Então, eu quero mais ou menos uma casa de R$1 milhão. Tá bom. Olha, te desenhei uma casa aqui de R$1 milhão. Tá aqui. Ah, tá bom. Ah, então posso contratar o engenheiro para construir? Pode. Liga pro Pedrinho. Ou, porque você vai ter muita experiência, você vai me falar outra coisa aqui. Liga pro Joãozinho. Joãozinho, é o seguinte, aqui, ele fez aqui esse desenho para mim, só que eu tenho R$1 milhão. Ah, tá bom, é R$1 milhão, tá bom. Então vamos começar. Quando você quer essa casa pronta? Ah, você quer em dezembro, tá bom. A gente está em janeiro. Dezembro? Tá bom, 12 meses, vou construir a sua casa. Bom, eu vou juntar a equipe, eu tenho a equipe para começar em fevereiro. Tá bom, começou. Então, o que você precisa que mande? Areia, bloco, cimento, terra, tal. Ah, tá bom. Então, manda o que precisa que eu comprar. A pessoa, ela está tão, acho que fixa, não sei se é isso, mas eu estou imaginando o que pode acontecer. Naquela ideia que ela vai gastar R$1 milhão e que a obra vai custar R$1 milhão, que ela fala, então vamos começar. E ela nem se preocupa em... Será que não é isso também que acontece, Pedrinho? Pode ser. Você sabe que você falando... desculpa. Não, e aí ela não vai criar esse planejamento. Por quê? Porque ela já planejou. Ela já falou para o arquiteto que ela queria gastar R$1 milhão. O arquiteto falou que ia custar R$1 milhão. O engenheiro falou que ia custar R$1 milhão. Então, para ela, esse planejamento, para ela, já foi feito desde o início do sonho dela, entendeu? Só que aí que tá, isso que é a importância que você falou. Aí, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento de chegar, porque o arquiteto ele não planilha a obra, planilha? Depende. Até é importante falar isso. Gente, tem arquiteto que é de obra. Né? Tá bom. Que tem você Ele profundo conhecimento. Ele desenha, ele executa, ele orça. Tá bom. Né? Tem arquiteto que só projeta. Tem arquitetos que mais projetam. Tá bom. Eu acho que a maioria, talvez, mais projeta. Só que também, assim, a maioria dos arquitetos, pelo menos que eu conheço, eles realmente têm conhecimento para, se você falar para ele, eu quero uma casa de R$1 milhão, ele desenha uma casa que cabe dentro de R$1 milhão. Tá. Porque, Patrícia, vamos falar assim, o desenvolvimento de um projeto, principalmente falando de uma residência, ele surge exatamente assim. O cliente, a pessoa que tem o sonho, o desejo, a necessidade, ela procura um profissional, pode ser um engenheiro, um arquiteto, quem seja, e fala, olha, eu preciso de uma casa com tantos dormitórios, tá bom. Tenho X para gastar, né? E aí aquela história, você já tem o terreno, não tem o terreno, então, eu não sei, eu não conheço, muito honestamente, de momento, isso a gente faz lá, tá. Mas eu não conheço outra pessoa que faz, do tipo, eu tenho, mas eu não tenho nem o terreno. Então, vamos falar assim, o profissional vai fazer uma entrevista. Aonde você gostaria que fosse? Tem que ser em condomínio fechado? Tem que ser em condomínio... Então, onde você gostaria? Primeiro, a gente vai no desejo da pessoa. Tá Ouve bom. tudo que ela tem de desejo. Tá bom. Então, você faz todo o levantamento, traz para ela e fala, olha, o teu desejo aqui não é possível. Tá bom. Porque é aquilo que eu falo, você constrói uma casa, a construção em si, com o mesmo valor no Quebec Ville ou no
bairro qualquer aqui. Certo. A mesma casa, o mesmo projeto, não muda nada, mas o terreno do Quebec-Ville é diferente. Sim, a mas estrutura, citando como exemplo, né? Então, por isso que eu falo, essa parte aí do desenvolvimento do negócio, normalmente ela está, sim, diretamente amarrada ao que você quer e quanto você pode gastar. Perfeito. Tem, infelizmente, por incrível que pareça, a imensa maioria das pessoas se equivocam quando o assunto é isso. Vou lembrar de uma história não muito recente, mas também não muito longa. Uma cliente entrou em contato e falou, eu quero construir uma casa, eu quero que tenha 4 dormitórios, uma cozinha, uma sala assim, tal, não sei o quê, mas eu tenho 550 mil para fazer essa casa e tal, e essa casa tem que ter 150 metros quadrados. Ela falou assim, olha, eu não desenvolvo o projeto, vou te indicar aí alguns arquitetos e tal, mas, assim, falando de negócio, eu falei, olha, é muito difícil você ter uma casa com 4 dormitórios, tudo que você quer em 150. Mas eu moro num apartamento de 4 dormitórios que tem 130 metros. Gente, o apartamento é completamente diferente de uma casa, né? Não dá para comparar. E aí, essa pessoa, inclusive, ela vivia um momento de que, assim, tinham colocado na cabeça dela que o steel frame era, sem dúvida, a melhor opção para ela, porque era mais barato. Porque, então, ela estava convencida. Então, estava convencida. Vamos com calma, desenvolve o projeto, traz aqui, a gente vai fazer uma análise, vamos orçar no steel frame, vamos orçar. Fiz isso que a gente está falando. Sim. Resultado foi, ela acabou fazendo no convencional, fez uma casa, imagina, que a gente imaginou que seria ela, e dizia 150 metros, deu 260 metros. Olha só, quase o dobro. Quase o dobro. Claro, ela teve que, enfim, planejar, porque isso é planejamento, Patrícia. Às vezes, naquele momento, vamos falar de recurso, né, para construir, você tem aquele 1 milhão. Mas, para você realizar a casa que você queria, você precisa de um pouco mais. Então, ou você planeja isso numa linha do tempo que você vai ganhar esse dinheiro para poder custear, ou, de novo, você tem outros meios de recursos, né? A gente usa o termo potencializar o recurso que você tem. Perfeito. Não precisa ser um financiamento bancário, um imobiliário de 30 anos. Você tem outras opções aí. A gente também lida muito com isso lá. Perfeito. Tem equipes boas aí que fazem. Então, por isso que eu falo, o planejamento, eu falo isso com um sentimento de satisfação imensa, porque, de novo, é o nosso dia a dia. E é legal porque não tem a minha opinião pessoal, entende? Quando você senta e põe isso sobre a mesa, de novo, você pega dados e eles vão direcionando, até dizer para a gente, você tem essa opção, essa ou essa, e aí você escolhe. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, e aí, agora sim, isso é planejamento. Aí o que eu falo isso está tudo lindo, maravilhoso. Vai acontecer assim, se você tiver quem faça uma gestão adequada. Exatamente. Porque se não tiver... você quer ver? Eu vou te contar uma coisa parece tola demais. O lidar com materiais de construção durante uma obra no dia a dia, Patrícia, é cheio de pequenos detalhes que eu acho que causam muita diferença. Então, você pensa que assim, a gente compra um material a granel, por exemplo, um caminhão de areia. Tá. Quem cubica o caminhão quando chega na obra? Ninguém. A gente está confiando de que a pessoa... Não é? A gente está confiando. Você está dizendo que a loja de material... Então, assim, entendeu? Vamos falar problemas com concreteiras. Questão de volume de concreto. Só para não falar nomes, evidentemente. Mas assim, questão de grama que você falou também, né? Veja que assim, quando eu concreto uma fundação, é muito mais difícil eu... vamos dizer, controlar o consumo de concreto. Porque, às vezes, uma broca furou mais, né? Então, mais um exemplo. Se eu faço uma superestrutura e eu tenho formas, pilares, vigas, lajes, eu tenho formas. Eu tenho elementos que estão modulados e que, de novo, a cubicagem é simples de fazer. Então, eu já tive problemas com concreteira de parar na justiça. O cara disse que me entregou um X de como eu falei, olha, minha obra está aqui. Aliás, assim, está aqui à disposição de quem quiser. Veio até o gerente da concreteira lá, mediram. Mas é porque o meu concreto, porque o meu caminhão sai pesado da usina. Eu falei, querido, evaporou no eu caminho. não compro concreto por peso. O dia que eu comprar concreto por quilo, eu boto uma balança na obra. Com todo respeito, né? Assim, entendeu? Olha eu compro por volume. Por volume. Então, assim...
se não tiver controle, Patrícia, você lembra que eu falei do vilão da construção madeira? Sim. Eu sinto, às vezes, dó de ver, passo por obras, eu vejo madeira, por exemplo, hoje, gente, uma folha de madeirite aí de 18 milímetros plastificado é R$300. Estamos falando em o quê? Ela tem 2,20 por um pouco, 3 metros quadrados, R$100 um metro quadrado de madeira para você moldar para fazer concreto. Se usado adequadamente, você consegue reutilizar 8, 10, de acordo com a norma, até 12 vezes. Nossa. Mas isso tudo quem faz isso? Essa é a tal da sustentabilidade, tudo dispersado. Então, você lembra da história do por que a gente não gera entulho em obra? É assim, ó, eu falo essas coisas, eu estou falando aqui em profissionais, pessoas que vão ouvir, vão entender, mas tem gente que meio que tira onda comigo. Ah, tá aí o nervosinho, tá aí o cara que se acha. Porque é assim, Patrícia, eu falo na minha obra, ó, isso não é ser mão de vaca, tá? Isso é ter controle. É ser justo. Você cortou um bloco aqui, jogou na caçamba, botou, sinto muito, mas eu vou descontar de você o bloco. Você está fazendo uma parede de alvenaria. Eu vou lá e eu recomendo para o encarregado, para o mestre da obra. Se você não terceiriza a responsabilidade, as pessoas não entendem. Sim. E fala assim para ele, ó, eu não vou admitir mais do que 5 milímetros de desaprumamento na parede. Porque, em geral, o cara, não, mas isso daí tira no reboco. Aí 1, 2, 3 centímetros. Eu já vi, respeitosamente, eu já vi discussões entre profissionais, engenheiros, que o cara falou, até 2,5, qual é o problema? Dá para corrigir no reboco. O problema é o custo, amigo. Meu Deus. Quanto acho vai que o que mais você de está material? falando é muito o que você fala, é o respeitar o cliente. É você respeitar o cliente, Sim. respeitar o dinheiro do cliente, né? Ou seja, você fazer o melhor uso, né, que você, da forma que você tem com os recursos do cliente. Então, Sem veja, dúvida. olha, gente, quanta coisa rica que a gente está trazendo aqui para vocês nessa entrevista aqui com o Pedrinho, que vocês podem levar como dica, como conselho, como reflexão, né, como alerta para você poder tomar cuidado desde o momento que você está construindo, ou se você já está construindo, coisas que podem estar acontecendo. Quando a gente fala, né, a obra tira o sono, mas você tem que ter certeza que as pessoas que estão trabalhando com você são pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas íntegras, e você tem que ter esse acompanhamento, porque eu acho que tudo que que você acaba dispersando, né, jogando, você acaba gerando essa emoção, né, de que você está sendo abusado, né? Tipo de abuso, né? Eu estou sendo abusado, enfim. E é um sentimento que não é legal e que acaba levando para a obra até o fim. Pedrinho, vamos lá. Para finalizar aqui... Solta é longo, né? Se você fosse dar, então, um conselho, assim, se você pudesse dar só um conselho, vai um ou dois, o que você achar, para a pessoa que está começando, qual que seria aquele conselho que você fala assim, esse conselho, meu filho, você tem que anotar, deixa gravado ali, grava, deixa na sua cabeceira para quando você for construir, você não pode esquecer isso. Qual que seria o conselho que você daria? Eu vou falar só dois, então. Eu diria que, assim, o primeiro é evidente, né? Tenha critério técnico na contratação. Espere, peça para a pessoa apresentar isso, tipo, como ela precifica, como ela administra. E o segundo, eu acho que tão importante quanto cuidado com liberações de dinheiro, de novo, sem uma comprovação de que aquilo realmente está executado. Isso a gente não falou, mas é outro problema seríssimo, Patrícia. Às vezes, assim, nós temos situações que, de novo, quando apresenta um orçamento, a gente chama de cronograma físico-financeiro, né? Assinamos um contrato com o cliente, ele tem um cronograma físico-financeiro na mão dele, com previsões de que naquelas datas eu vou apresentar uma medição do executado e ele vai me liberar aquele X de valor. Perfeito. Se mudar algum daqueles itens para mais ou para menos, ele vai me pagar o executado. Tá, perfeito. Ponto, né? Porque, assim, o grande problema, infelizmente, eu acho, e aí eu digo isso também respeitando, às vezes, a necessidade das pessoas, é que a pessoa, até naquela questão, já está vendendo às vezes barato, porque está precisando do dinheiro. Ele pega o dinheiro da obra, ele gasta o dinheiro da obra, daqui a pouco ele não tem mais condições de terminar a obra. Exatamente. E a pessoa que pagou, né,
não tem mais como rever aquilo. Então, eu acho que assim seria muito importante para quem pensa em construir. Então, tenha cuidado, contrate por indicação. Indicação é tudo na vida da gente, né? Acho que não tem marketing melhor do que o boca a boca. Sim. É verdade. Mas, enfim, vá conhecer de fato uma obra com a pessoa, sinta essa segurança da pessoa ao apresentar um orçamento, de novo, com critério. Perfeito. Não é? E se a pessoa não tiver segura para isso, contrata um profissional, alguém que tenha... Acontece muito, só uma última pergunta, Pedrinho, acontece muito das pessoas também nessa parte da engenharia, ter essa questão da RT também? Isso, por exemplo, a pessoa vai... Reserva técnica, você fala, financeira, né? Para quantificar, por exemplo, eu vou fazer o acompanhamento da obra, mas eu vou pedir uma RT, uma reserva técnica dos materiais, como que funciona isso? Seria gerenciamento de obra, né? Tá bom. A gente vende, às vezes, isso, faz só o gerenciamento da obra para a pessoa. Tá. Gerenciamento de obra tem diversas maneiras de você fazer. Tá. Aliás, isso é um assunto que a gente não falou, mas é legal também. No Brasil, existem várias formas de contratações de obra. Tá. Uma delas é a gestão de obra, Tá né? bom. Você contrata um profissional. Isso que eu falo, depende muito do que a gente vai ter que fazer de serviço. Mas, às vezes, você vai acompanhar um mestre de obra, você vai fazer lista de materiais, você vai fazer a gestão financeira da obra. Tá. Então, normalmente, a gente cobra um percentual, não é reserva técnica, é um percentual mesmo, uma administração sobre o montante. Tá bom, perfeito. Bom, então vocês viram que nesse episódio a gente não entrou muito no assunto de paisagismo em si, mas... Eu falo demais, né? Não, mas a nossa missão aqui nesse episódio é justamente trazer os problemas que acabam fazendo com que você fique sem recursos para poder aplicar no paisagismo. Então, a gente está falando do início de tudo, né? Como que você pode evitar cair em certas ciladas, cair em certos abismos, que vai fazer com que você não consiga concretizar aquilo que você desejou. Então, é sobre isso. Aqui a gente não vai falar só sobre o paisagismo em si. A gente quer falar da obra como um todo, como que você pode administrar, gerenciar, para que você possa ter a capacidade, a tranquilidade para gerir ela, para que a obra seja gostosa, que ela ande bem e que você tenha dinheiro para ir até o final com ela, investindo no paisagismo também, que é importantíssimo para você, para sua família, para sua qualidade de vida. E ele não é só um detalhe, ele não é um luxo, ele é essencial para você. Pedrinho, queria agradecer demais. Fala aqui, passa para a gente, para todo mundo aqui, os seus contatos, o seu Instagram, o seu site, como que as pessoas te encontram, por favor. Olha lá, o nosso site é o Pierre Cota... Pierre com 2 R's, né? Com 2 R's e I no final. Pierre com I, Cota com 2 T's. Tá bom. .com.br. Se der buscar no Google, já vai achar. Legal. Menina, das redes sociais, eu não lembro de cor. Você passou aqui também. Deixa eu pegar a colinha aqui. Porque a gente tem Instagram e tem... Eu achei aqui, quer que eu fale? Por favor. Então, o Instagram deles é @PierreCotaEng. Então, Pierre com 2 R's e I, Cota com 2 T's, Eng, né, de engenharia, abreviado no final. E o Facebook, Pierre Cota Engenharia. E o site? O site é pierrecota.com.br. Maravilha. Bom, então você vê que a gente está com uma pessoa aqui que trouxe de forma transparente e clara várias informações interessantes. E eu tenho um presentinho para você, Pedrinho. Todo mundo que vem aqui no nosso estúdio. Esse aqui é um mimo, que era para ter dado no comecinho, mas eu sempre esqueço de dar no comecinho legal. Isso. De praxe. Muito obrigado. E aqui a gente tem no estúdio, a gente vai te dar um Jungle Pet. Um Jungle Pet. Sabe o que é o Jungle Pet? Não tem nem ideia também. Então tá bom. Você vê, a gente vê quando as pessoas não assistiram o nosso episódio ainda, hein? Eles vão pegar no pé. Vão pegar no pé. É verdade. Aliás, eu preciso, né? Então, você pode escolher aqui, Pedrinho, do nosso estúdio. Aqui a gente tem uma planta aqui, um pet aqui, um outro aqui. Um que você queira levar para você não esquecer desse momento que tivemos juntos aqui, dessa troca maravilhosa. Então, posso só viver um momento de saudade legal? Você lembra que você nos deu... Eu não guardo o nome de plantas, Patrícia, eu sou imprestável para isso. Mas quando a gente abriu o escritório na Sérgio Ruiz de Albuquerque, você nos deu uma planta linda, maravilhosa. E aí, quando a gente construiu o primeiro prédio, nós a deixamos lá. É? Ela está lá até hoje. Lá, olha só que delícia. Muito obrigado. Isso é legado. Muito obrigado. Imagina. Então, escolha. Qual que você gosta mais? Eu gostei desse. Pode ser? Pode. Você pega aí, meu, para ele.
Então, esse aqui é o Jungle Pet, que na verdade agora é seu novo pet de estimação. Você agora é pai de pet. E a gente deixou essa carinha aqui para justamente lembrar que ela é viva, né? Que ela depende de água, ela depende de atenção. Não pode deixar no sol essa daqui, tá bom? Então, para deixar dentro de casa ou dentro do escritório. Esse daqui é um lírio da paz, tá? Então, para você, para a Lu, com muito carinho para vocês, obrigado. Viu? Nossa, que legal. Então, estão à disposição para o que vocês precisarem. E vamos finalizar, então, aqui o nosso 8º episódio do Casa Viva Jungle Cast. Com muita honra, a gente recebeu aqui, então, o Pedrinho, da Pierre Cota Engenharia. Para você que gostou, que está construindo, que está reformando, ou para você que conhece alguém que também está na mesma situação, no mesmo barco que você, que fez sentido aqui as informações que você passou, por favor, compartilha, salva, fala com os amigos, que vai ser muito legal, a gente vai ficar muito honrado e muito agradecido. E também, se você não assistiu os outros episódios, tem muita informação muito especial. Nos próximos que virão também, a gente está cheio de informações legais aqui para poder compartilhar com vocês, que essa é a nossa missão. E um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada.